بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإمام البخاري, Imam Muslim, ele citaram um hadith. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: todas as boas ações do muçulmano, elas são triplicadas. Cada boa ação equivale a 10 boas ações, até 700 boas ações que Allah subhanahu wa ta'ala irá marcar. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Allah subhanahu wa ta'ala disse, a não ser o jejum é meu e eu irei recompensar a pessoa pelo seu jejum. E depois, no hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, disse: a pessoa que jejua, ele deixa de comer e beber e deixa as suas relações. Então, esse hadith nos mostra uma questão importante. A primeira questão, que Allah subhanahu wa ta'ala, não há uma boa ação que a pessoa pratica a não ser que ele te recompensa no mínimo em 10 vezes. E pode te recompensar até 700 vezes e até mais do que 700 vezes, dependendo da boa ação e da sua intenção entre você e seu Criador. Depois Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse nesse hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, a recompensa até 700 vezes, até várias vezes, a não ser o jejum. O jejum é meu e eu irei recompensar o jejuador no dia do final com aquilo que a pessoa não sabe. Então, qual que é a recompensa do jejuador? É uma recompensa que ninguém imagina. Se Allah subhanahu wa ta'ala lhe disser que não tem valor de recompensa nesse mundo a ser falada para o muçulmano que jejua, então nós poderemos falar e imaginar que a recompensa é uma questão inimaginável, que a pessoa não pode imaginar qual que seria a recompensa do jejuador no dia do final. Depois, nesse hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, essa pessoa, ele deixa a sua comida, e deixa a sua bebida, e deixa as suas relações. São 3 questões que são a base daquilo que quebra o jejum. E essas 3 questões foram citadas na Surat Al-Baqarah, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o jejum. Al-yawma uhilla lakum, nesse versículo, que vocês poderiam ter relações com as suas esposas durante a noite no Ramadã, até que Allah subhanahu wa ta'ala lhe disse, e comam e bebam até a alvorada, e depois terminem o jejum até o pôr do sol. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou nesse versículo de jejum 3 questões, que seria a relação, a comida e a bebida. E sobre isso que nós iremos nos basear sobre aquilo que pode quebrar o jejum. Então nós iremos, inshallah, futuramente falar sobre aquilo que quebra o jejum. Nós falamos ontem sobre a pessoa que está jejuando e ele esquecer e comer, ou uma pessoa que errar e comer. E falamos que quem esquece, ele continua o seu jejum jejum dele está certo e não precisa repor. Diferente da pessoa que erra, ele continua o seu jejum, só que depois ele repõe. Agora tem uma terceira pessoa, uma pessoa que quebra o jejum sem motivo. Ele fala, eu vou quebrar o jejum, qual que é o motivo? De viagem, doença, alguma coisa diferente e tal, você errou, você esqueceu. Ele fala, não, mas eu não vou jejuar. Os ulama disseram que a pessoa que deixar de jejuar sem motivo, ele estará cometendo um dos maiores pecados da sua vida. Porque ele está deixando um dos grandes pilares do Islã. Nós sabemos que os pilares do Islã são 5 e um deles é o jejum. E por isso que se a pessoa não jejuar e ele quebrar o jejum, por 2 motivos que ele faz. Ou que ele não acredita no jejum e essa pessoa sai do Islã, ele não se torna mais muçulmano. Ou que ele acredita que o jejum, ele é um dos pilares do Islã, mas ele não pratica. Os ulama disseram que essa segunda pessoa, ele cometeu um grande pecado e ele deve se arrepender entre ele e seu Criador, porque ele deixou um dos grandes pilares da religião muçulmana que deve ser colocado em prática na sua vida, que seria o jejum. Nós iremos, inshallah, falar sobre a questão da pessoa que quebra o jejum sem motivo, o que ela deve fazer e falar sobre outros detalhes sobre a quebra do jejum, inshallah.
اللهم ربنا انفعنا بما سمعنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite todas as nossas boas ações. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.